Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Wellington Vieira, sou professor de matemática e nessa aula vamos estar falando um pouquinho sobre as operações com frações e problemas. Essa aula é muito importante para você, aluno que está no sexto ano do ensino fundamental, que precisa resolver as questões que estão lá no seu plano de estudo tutorado, ou seja, lá no seu PET de número 3, semana de número 1, ok? E para essa aula, então, nós teremos como unidade temática os números. E o objeto de conhecimento serão as frações, ok? Vamos falar bastante sobre as frações, significados, equivalência, comparação, operações e também cálculo da fração de um número natural. Beleza? Tranquilo? Então, é isso aí. Conteúdo relacionado são as frações, adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação de frações, expressões numéricas e elaboração de problemas envolvendo frações. Então vamos lá? Olha só, primeiro ponto importante que a gente precisa compreender quando nós falamos sobre as frações são as operações. Mas antes de falarmos sobre as operações, é necessário que você entenda o seguinte, que toda fração ela é composta de um número que está em cima, ok? E um número que está abaixo. Por exemplo, quando eu tenho 5 sobre 7, também conhecido como 5 sétimos. Nós temos o número de cima, que nós chamamos de numerador, ok? E nós temos o número embaixo, que nós chamamos de denominador. Então, nós temos o numerador, nesse caso, o número 5 é o numerador, e nós temos o número 7, que está embaixo, que é o denominador. Então, se eu tenho mais de uma fração, eu posso fazer as operações com essas frações. E é isso que nós vamos estar fazendo, ok? Operações envolvendo frações. Primeira operação que nós vamos fazer será a operação de adição e também sobre a operação de subtração. É bom que você entenda que em uma adição ou subtração de frações, cujos denominadores são iguais, adicionamos ou subtraímos os numeradores e conservamos os denominadores. Olha só um exemplo para você conseguir entender isso aí. Ó. Primeiro exemplo que nós vamos colocar na tela é esse aqui. Ó. 3 onzeavos mais 7 onzeavos. Professor, denominadores são iguais. Então, se o denominador é igual, o que você vai fazer? Você vai reescrever o denominador aqui, ó, 11. E você vai, então, adicionar os numeradores. 3 mais 7. Ora, 3 mais 7 é 10. 10 sobre 11, ou 10 onzeavos. Ok? Tranquilo? Agora, e se fosse uma subtração? Você vai olhar novamente os denominadores. Denominadores o quê? Iguais. Então, você conserva o denominador e subtrai os numeradores. 6 menos 4. Lembrando que 6 menos 4 é 2. 2 sobre 13, ou 2 trezeavos. Beleza? Tranquilo? É isso aí. Então, vamos avançando. E aí, nós podemos, então, pensar o seguinte. E se os denominadores não forem iguais, professor? Ora, se os denominadores não são iguais, significa que eles são diferentes. E quando os denominadores forem diferentes, devemos tirar o MMC. O que é MMC? Mínimo múltiplo comum dos denominadores, para encontrar frações equivalentes às originais, dividindo o menor múltiplo comum pelo denominador e multiplicando o resultado pelo numerador. Depois, adicione ou subtraia normalmente. Então, como que vai funcionar isso aí? Vou pegar aqui alguns exemplos para a gente poder entender. Um exemplo prático que é esse aqui, ó. Eu tenho 1/5 mais 2/3 menos 1/4. Ok? Perceba que todos os denominadores eles são diferentes, ok? Eu não posso conservar e fazer as operações que estão acima. Então, nós vamos precisar, neste caso, fazer ou tirar, não é isso? O MMC, menor múltiplo comum. Entre quem nesse caso, professor? Ora, entre os números que foram dados, entre os denominadores 5, 3 e 4. Então, você reescreve os números e passa um traço aqui, ok? Do lado de cá, nós vamos escrever, nós estaremos escrevendo nesse caso aqui, ó, do lado de cá,
nós estaremos escrevendo todos os fatores primos que dividem esses números aqui, ó, tanto 5 quanto 4, quanto também o número 3, ok? Então vamos lá. Que números são esses? Qual o menor fator primo? Nesse caso aqui, o menor fator primo que eu posso utilizar é o 2, não é isso? Aí você pode falar assim, professor, mas o 2 é o 2. Mas 5 não dá para dividir por 2, não. 5 dividido por 2 não dá um número exato, então você reescreve o 5. 3 também, dividir por 2, não dá um número exato, então você reescreve o 3. Agora, 4 dá para dividir por 2? Dá. 4 dividido por 2, 2. Ótimo, perfeito. A pergunta é agora, desses números que você escreveu embaixo, tem algum deles que ainda é possível dividir pelo 2, que é o menor fator primo? Tem sim, professor. Então você reescreve o 2. E aí você continua fazendo as divisões. 5 dividido por 2 não dá um número exato, então você reescreve. 3 dividido por 2 também não dá um número exato, então você reescreve. 2 dividido por 2, 1. Ok? Perfeito. Tem algum número agora que dá para dividir por 2 nessa linha aqui? Não tem. Então, qual o próximo fator primo? Ora, o próximo fator primo é o número 3. 5 dá para dividir por 3? 5 dividido por 3 não dá um número exato. Então, você reescreve o 5. 3 dividido por 3 vai dar 1. E aqui já é o número 1, ok? E agora, é possível dividir por 3? Não mais, não é isso? Então, agora por 5. Onde 5 dividido por 5 vai dar 1. Aqui já é o número 1 e aqui também já é o número 1, ok? Então, nós vamos fazer essas divisões por fatores primos, escrevendo do lado de cá, ok? Até finalizarmos com o número 1 em todos os valores. Depois que nós fizermos isso aqui, nós poderemos, então, fazer a multiplicação entre esses valores aqui, ó. Nós iremos fazer a multiplicação entre esses valores. Então, vamos multiplicar juntos? Olha só. Aqui eu tenho 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5 vai dar 60. Então, eu posso afirmar que o menor múltiplo comum entre esses números é o número 60. E esse número 60 será o nosso denominador novo. Tá bom? Então, 60 é o denominador novo. O que nós vamos fazer agora? Pegar o denominador novo, que é 60, dividir pelo denominador velho aqui, que é o 5, e o resultado dessa divisão, nós iremos multiplicar pelo numerador. Isso de todas as frações, tá bom? Então, nós vamos pegar o denominador novo, dividir pelo denominador velho e multiplicar pelo seu numerador. Então, vamos lá? Isso em cada fração. Então, 60 dividido por 5 vai dar 12. 12 vezes 1, 12. Então, você escreve aqui o 12. Sinal que está aqui, sinal de mais. 60 dividido por 3 vai dar 20. 20 vezes 2 vai dar 40. Muito bem. Agora aqui o sinal de menos, ok? Sinal de menos. Então, nós vamos fazer da mesma forma, ó. 60 dividido por 4 vai dar 15, não é isso? Esse valor 15 da divisão de 60 por 4, nós vamos multiplicar vezes 1, vai dar 15. Prontinho. Aí agora precisamos apenas fazer as operações em cima, ó. Então, deixa aqui o número 60, bonitinho. Vamos então fazer, ó, 12 mais 40 vai dar 52, não é isso? 52 menos 15. Então, ela pega lá, ó, 52 menos 15 vai dar igual, ó, 2 é menor que 5. Então, pega um emprestado, fica 12 aqui. 12 menos 5 vai dar 7. Aqui era 5, ficou 4. 4 menos 1, 3. Então, vai ficar 37 sobre 60, ok? Então, esse é o nosso resultado final. 37 sobre 60. Muito bem. Ok? Tranquilo? Então, quando os denominadores forem diferentes, devemos tirar o quê? O menor múltiplo comum. Ou seja, o mínimo múltiplo comum dos denominadores para encontrar frações equivalentes às originais.
dividindo o MMC pelo denominador e multiplicando o resultado pelo numerador. Depois, adicione ou subtraia normalmente, que foi o que nós fizemos aqui. Avançando. E aí agora nós vamos falar sobre a multiplicação de frações. Como que funciona a multiplicação de frações, professor? Quando o produto de dois números na forma de fração é um número na forma de... Quando o produto de dois números na forma de fração é um número que tem como numerador o produto dos numeradores e como denominador o produto dos denominadores. Olha só como é que é simples de fazer. Ó. Vamos pegar aqui o exemplo. Aqui eu tenho 2/5 vezes 7/3. A ideia aqui é simplesmente multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. 2 vezes 7 vai dar quanto? Vai dar 14 sobre 5 vezes 3 vai dar 15. Ou seja, 14/15. Muito bem. Agora é importante também a gente falar o seguinte, que existem situações em que a multiplicar duas frações, sem antes simplificar, trará muitas contas. Para isso, nós vamos então utilizar a simplificação como cancelamento, tá bom? Utilizar a simplificação como cancelamento. E aí você me pergunta, como assim, professor? Olha só o exemplo aqui, ó. Nós temos 24 sobre 21, ou a fração 24/21 vezes 49/60 vezes 30/72. Imagina você multiplicar esses números aqui, ó. Vai dar números muito grandes, não é isso? Então é importante que você faça as simplificações. E eu vou simplificar quem com quem? Ora, você que escolhe. 24 dá para dividir por 24. E como eu estou dividindo o numerador por 24, eu tenho que dividir algum valor do denominador também pelo número 24. Nesse caso aqui, eu posso dividir o 72 por 24 também. No caso do 49, que está em cima, eu vou dividi-lo por 7. Quando eu faço isso, devo encontrar um número também no denominador que possivelmente possa ser dividido por 7. Vou pegar o 21. Aqui eu tenho o número 30 no numerador. Vou dividi-lo por 30. Vou pegar um número no denominador que também estarei dividindo por 30. Nesse caso aqui agora, nós podemos então fazer as divisões. Olha só, 24 dividido por 24 dá 1 vezes 49 dividido por 7 dá 7 vezes 30 dividido por 30 dá 1. Sobre 21 dividido por 7 vai dar 3. 60 dividido por 30 vai dar 2. 72, melhor dizendo, dividido por 24 vai dar 3. Nesse caso agora, olha só como os números já diminuíram bastante, não é isso? Podemos então fazer a simplificação, onde 1 vezes 7 vai dar 7, 7 vezes 1, 7, sobre 3 vezes 2, 6, 6 vezes 3 vai dar 18, ou seja, 7/18. Tá vendo como fica mais tranquilo, mais prático para nós? Se tivéssemos multiplicado primeiro todos os valores aqui, eu daria números muito grandes. Mas através da simplificação, nós conseguimos então simplificar a nossa vida e achar números menores. Talvez você esteja perguntando, professor, mas e se eu não souber que dá para dividir por números tão grandes, por esses números aí? Ora, você vai utilizar para dividir os números que você conhece, tá bom? O importante é você lembrar o seguinte, que o número que você utilizou para dividir o numerador, você tem que utilizar o mesmo número para dividir um número que está no denominador. Muito bem? Ok? Tranquilo? Então vamos avançar. E vamos falar um pouquinho agora sobre a divisão de frações. Ora, na divisão de fração por outra, multiplicamos a primeira fração pela fração inversa da segunda, ok? Então pegamos uma fração, multiplicamos pelo inverso da segunda. Olha só o exemplo aqui, ó, para que você possa compreender de forma bem tranquila. Aqui eu tenho na letra A, 2/5 dividido por 7/3. Então, o que eu vou fazer? Nós vamos pegar a primeira fração e reescrever. Vai ficar 2/5 vezes, ok? Vezes quem? O inverso da segunda fração.
Como a segunda fração é 7 terços, qual é o inverso de 7 terços? É 3 sétimos. Então, agora eu posso multiplicar. 2 vezes 3, 6, sobre 5 vezes 7, 35. Prontinho. Fechou aqui e já achamos o resultado final. No caso da letra B, perceba que nós temos 2 dividido por 7 terços. Professor, só tem o número 2 aqui, sim. Quando não aparece número nenhum abaixo, é porque o denominador é 1, ok? Então, você pode escrever 1 ali tranquilamente, sem problema nenhum. Então, nesse caso, vai ficar 2 sobre 1, que nós estamos conservando a primeira fração, multiplicado vezes o inverso da segunda. Qual é o inverso de 7 sobre 3? 3 sobre 7, ok? Então, vamos lá. 2 vezes 3, 6. Você já sabe fazer direto. 1 vezes 7, 7. Então, a multiplicação é direta, não é isso? Então, 6 sétimos, resultado final. E agora a letra C. Aqui está 7 terços dividido por 2. Não tem número nenhum embaixo, é porque é o número 1. Então, vai ficar, nesse caso, 7 terços vezes 2 sobre 1. Inverte. 1 sobre 2. Nesse caso aqui, teremos que 7 vezes 1 é 7 sobre 3 vezes 2 é 6. Ok? Tranquilo? Muito bem. Então, falamos aí sobre a divisão também. E agora, nós vamos falar sobre a potenciação de frações. Como que funciona a potenciação de frações, professor? Quando utilizamos o conceito de potência, visto em números naturais, podemos calcular da mesma maneira em frações. Como assim? Olha só os exemplos aí, ó. Eu tenho aqui, ó, 2 terços elevado ao cubo. 2 terços elevado ao cubo é a mesma coisa que 2 terços vezes quem? 2 terços vezes quem? 2 terços. Ok? Nesse caso, nós temos que 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Sobre 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Ok? Agora o próximo, 7 nonos ao quadrado. É a mesma coisa que 7 sobre 9, multiplicado por ele mesmo 2 vezes. 7 sobre 9 vezes 7 sobre 9. Nesse caso, teremos que 7 vezes 7, 49, sobre 9 vezes 9, 81. Tá bom? Eu também posso fazer de uma outra forma aqui, ó. Ou. Que forma seria essa? Você pode pegar, por exemplo, 2 ao cubo sobre 3 ao cubo. Lembrando que 2 ao cubo é 8 sobre 3 ao cubo, 27. 2 ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes. 3 ao cubo, 3 vezes 3 vezes 3, 3 vezes. Ok? Então, no segundo caso aqui é a mesma forma. 7 ao quadrado sobre 9 ao quadrado. Lembrando que 7 ao quadrado, 7 vezes 7, 49. 9 ao quadrado é 9 vezes 9, 81. Perfeito? Tranquilo? Então, falamos aí sobre a potenciação. E agora, nós vamos, então, estar falando um pouquinho, resolvendo, então, problemas, tá? Um probleminha aí envolvendo frações para a gente fechar aqui a nossa aula. Que problema seria esse? Acompanha comigo na tela aí, ó. Em uma turma, 3/5 dos estudantes gostam de macarrão. Se 74 pessoas não gostam de macarrão, determine o número total de estudantes dessa turma. Olha só, 3/5 gostam de macarrão. 74 pessoas não gostam. Se eu tenho que 3/5 gostam, se 3 alunos de 5 gostam de macarrão, se de 3 de 5 gostam de macarrão, significa que 2 de 5, ok? 2 de 5 não gostam de macarrão. E aí a gente pode, então, pensar o seguinte. Primeiro ponto importante. Se eu tenho 3 em 5 que gostam e tenho 2 em 5 que não gostam, eu já sei que o total são 5. Então, se o total é 5, então eu vou pegar o inteiro e dividir em 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5, ok? Dessas 5 partes, aqui eu tenho 1, 2, 3 partes que gostam de macarrão, ok? E eu tenho 2 partes de 5 que não gostam de macarrão. Agora é interessante que a questão falou que 74 pessoas
não gostam de macarrão. E quem são essas 74 aqui? São aquelas que correspondem a 2/5, ok? Então, nós podemos escrever aqui, ó, que 3/5 gostam de macarrão, ok? Gostam de macarrão, 3/5. Não gostam, 2/5. Não gostam de macarrão. Agora, esses 2/5 que não gostam de macarrão, tá aqui, ó, 2 partes de 5. E essas 2 partes de 5 que não gostam de macarrão, nós podemos representá-las com quantas pessoas, de acordo com a questão? 74 pessoas. Então, aqui são 74 pessoas, ó. Então, vamos anotar aqui, 74. Beleza, muito bem. Ora, se aqui eu tenho 74 nessas 2 partes, significa que cada uma dessas partes aqui tem quantos? Cada uma dessas partes tem 37, não é isso? Porque 37 mais 37 vai dar 74. Só que perceba que todas as outras também são iguais, não é isso? Então, aqui também é 37, aqui também é 37 e aqui também é 37. Então, para que nós possamos achar aí o número total de estudantes dessa turma, é só pegar 37 quantas vezes? 5 vezes. Então, vamos lá, ó, 37 vezes 5. 37 vezes 5, 5 vezes 7, 35 vão 3. 5 vezes 3, 15. 15, 3, 18, ok? Então, 185. Então, podemos afirmar que a turma tem 185 alunos, ok? A turma tem 185 alunos. Perfeito, muito bem, é isso aí. Então, finalizo aqui mais essa aula. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado, ó. Peço o seu like, tá bom? Você deixar o seu like aí. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. E também dizer para você o seguinte, que agora você tem totais condições de resolver as questões que estão aí no seu plano de estudo tutorado, ou seja, no seu PET de número 3, semana de número 1. Faça então as questões, depois volta aqui no nosso canal e confere, tá bom? Confira aí, ó, as soluções para que você possa então ter aquela tranquilidade, ok? Ter aquela tranquilidade sabendo quais você acertou e quais também você possivelmente possa ter errado e possa corrigir. Bacana? Tranquilo? No mais, te agradeço e aguardo você numa próxima oportunidade onde poderemos estar juntos, ó. Tchau, tchau e fui. Até a próxima. É isso aí.